Atenção, fãs do Spider Podcast. Aqui é o Batman, agradecendo o carinho de vocês, a paciência e a atenção. Boa sorte a todos. Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e gostaria de lembrar a todos que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos. E galera, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa uma das lendas da dublagem brasileira, Márcio Seixas, que já emprestou sua voz para o James Bond, Qui-Gon Jinn em Star Wars A Ameaça Fantasma, Batman na animação dos anos 90, além de outros trabalhos. Márcio, tudo bem contigo? Boa tarde, Alfredo. Tudo bem? Um abraço para você, sucesso para o seu Spidercast. Opa, muito obrigado. E assim, galera, antes da gente começar, eu quero dar um aviso rápido, né? Que é um grande prazer ter o Márcio aqui, eu sou um grande admirador do trabalho dele, mas para fazermos esse programa acontecer, ele pediu para que a gente não ultrapassasse muito tempo de 30 a 35 minutos, por conta de um problema que ele tem na coluna e tudo mais, né? Então hoje vai ser um bate-papo um pouco mais breve do que os normais. Para a gente não perder tempo, né? Vamos começar. Eu gostaria que nos contasse um pouco como você conheceu a profissão da dublagem, né? E o que você fazia antes de começar a atuar nela. Sim, deixa eu só dar uma explicação rápida para os seus seguidores. Eu já fiz 3 operações na região lombar e 2 nos joelhos. Uhum. Então, a recomendação do meu cirurgião é não fique sentado muito tempo. Depois de 15, 20 minutos, seja almoçando, jantando, vendo um filme no cinema, é um incômodo. No cinema eu não vou sair a cada meia hora, então eu prefiro não ir. Então eu vejo em Entendi. casa, no streaming. Eu tenho que a cada 30, 40 minutos me levantar, dobrar o corpo assim, fazer várias flexões e depois fica na vertical, de novo me dobro, fazer rotação de tronco. Então eu peço a compreensão do pessoal para eu não ficar aqui uma hora, porque a dor é insuportável. Tá bem? Não, todo mundo vai entender, Tá tenho certo. certeza. Bom, o que me atraiu na dublagem parece que foi a força do cosmo, porque eu sonhava com essa atividade, mas sem ter a menor ideia por onde começar. Mineiro, lá de Belo Horizonte, completamente fora da realidade do mercado do Rio de Janeiro e São Paulo. Quem procurar? Como é que eu chego nos lugares para dizer, olha, eu adoro dublagem, eu quero aprender, como é que faz? Então, para mim, foi uma coisa absolutamente assim, foi a mão de Deus, foi a mão de Cristo que colocou um anúncio num domingo pedindo vozes novas na Everest Richards. Eu me candidatei, fui escolhido e passei então a integrar o cast de dubladores da casa. Antes de começar na dublagem, o senhor fazia o quê? Locutor de rádio, eu fazia Legal. gravações comerciais e era diretor artístico da primeira rádio de FM de Belo Horizonte, chamada Rádio Del Rey, que mudou inclusive o nome Fantasia. A FM continua, mas o nome Fantasia mudou. E nesta rádio eu fazia a apresentação de música clássica com verbete, contava a história dos compositores e a história da composição, e eventualmente algum fato curioso relativo à vida do compositor ou como foi criada a obra, fatos relacionados à música clássica. Legal. E essa profissão com locução, de certa forma, ela também te deu uma boa bagagem para quando você chegou na dublagem, né? Porque, claro, é uma profissão diferente, mas você já tinha uma experiência com trabalho de narração e de voz. Não tenha dúvida, o programa que eu fazia de música clássica, eu tinha que narrar diariamente. Eu gravava e aquilo, para mim, me deu uma experiência que me deu uma certa. Quando eu me apresentei na Everest para poder ser candidato a estagiário, eu tinha confiança naquilo que eu havia desenvolvido em Belo Horizonte. Graças a Deus, deu certo, apesar do grande número de candidatos.
mas para mim foi uma experiência fundamental. Eu fico me perguntando se naquelas 330 pessoas que compareceram ao Ebert para atender esse convite, essa oferta de trabalho e estágio, se essas pessoas teriam essa mesma ferramenta que eu, sem saber, tinha e que me beneficiou. Então, a narração, para mim, é o grande barato da minha vida, Alfredo. Eu amo fazer narração. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E o senhor trabalhou muitos anos na Herbert Richards, né? Que eu acredito que muitos de nós, principalmente quem nos escuta também, né? Eu incluso, cresceu ouvindo a clássica fala versão brasileira Herbert Richards, mesmo que na época não sabíamos exatamente o que significava isso. Mas estamos falando de uma época que não havia tantos estúdios. E eu queria que você contasse um pouco como era o dia a dia lá na Herbert. Na época em que eu entrei, em 1974, início do ano de 1974, havia 3 estúdios no Rio de Janeiro e talvez 4 ou 5 em São Paulo. Pode ser que eu esteja errando por menos números, principalmente em São Paulo, mas aqui seguramente eram 3 estúdios. Hoje são mais de 25, só aqui no Rio. São Paulo tem mais de 30. Era uma experiência, Alfredo. Eu sempre disse para minha família, meus filhos, eu sempre disse, a dublagem é uma coisa para mim, ela vem na minha vida para me compensar, porque eu amo tanto o que eu faço, que eu não me lembro de jamais ter chegado à empresa impaciente, chegando para dizer, meu Deus, que coisa chata, trabalho. Não. Cada vez que eu ultrapassei aqueles portões para trabalhar, eu estava feliz. Eu gostava demais, eu era envolvido demais com aquilo. E quanto à apresentação dos filmes da Herbert, ele tinha o apresentador principal dele, chamado Mariano Dublasiewicz, teve um problema de saúde nas pregas vocais e não pôde mais continuar trabalhando. E o Herbert pegou uma pessoa que estava disponível ali, que tinha boa voz, e esse rapaz tinha lá um problema na articulação da palavra, e eu fiz a besteira de abordar o Herbert chegando para trabalhar no amanhã. Eu falei, seu Herbert, peça lá o seu apresentador, ele está falando assim, pede ele para fazer assado que fica melhor. Ele falou, eu não tenho um locutor, se você tem interesse nisso, passa a fazer, porque eu realmente estou precisando mudar aquela apresentação. Eu passei a fazer. Lamentavelmente, a pessoa que estava fazendo isso ficou de cara feia para mim um tempo, mas depois a gente se aproximou e ele viu que eu não tinha nada a ver com isso. E ele, para minha tranquilidade, com a humildade dele, reconheceu que o trabalho dele estava deixando muito a desejar. E você imaginou que na época, essa simples apresentação ia ficar tão marcante para a vida de muitas pessoas, que hoje as pessoas, iam, sei lá, encontrar você na rua e falar, eu lembro de você do versão brasileira Herbert Richards. Nem por um momento me passou pela cabeça que isso ficaria como uma marca da minha voz e da empresa. Nunca, Alfredo. Meu Deus, a quantidade de vezes que eu já pude comprovar isso em eventos, em palestras, e sempre alguém fala, olha, como é que você fazia aquela coisa na Herbert Richards? Eu falava, versão brasileira, Herbert. A reação do público é espetacular, é emocional. Eles amam ouvir isso ao vivo. Ouvem isso há mais de 30, 40 anos, todos os dias na TV. E aí um dia eles estão diante do próprio apresentador que faz isso. Para mim é uma experiência maravilhosa. Muito legal, cara. E assim, você ficou na Herbert até o fim dela ou saiu antes? Saí antes. Eu trabalhei lá por 24 anos. Eu trabalhava ao mesmo tempo na Herbert Richards e trabalhava na Rádio Jornal do Brasil. É uma rádio classe A aqui do Rio de Janeiro, equivale a Eldorado em São Paulo. E eu apresentava clássico. Como eu já tinha experiência de Belo Horizonte, eu fazia à noite a apresentação dos clássicos.
Na Rádio Jornal do Brasil foram 19 anos. Na Herbert Richards foram 24 anos. Um período como empregado de carteira assinada, depois, toda hora isso muda, né? A legislação trabalhista. Olha, o Herbert agora não quer mais contratar, quer contratar empresas. E aí todos nós tivemos que nos transformar. Houve a época do RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, isso também caiu, não é mais aplicado. E assim foi. E assim as coisas foram acontecendo na Herbert Richards. Faz uns anos eu vi um vídeo do senhor na página do Facebook que você postou revisitando o local onde era o estúdio da Herbert Richards, né? E a maneira como ele está hoje, né? Naquela época, pelo menos, não sei como está atualmente, mas naquela época que o senhor gravou, estava meio abandonado ali e tudo mais. Foi revisitar aquele lugar. Eu sei que trouxe muitas lembranças, mas ao mesmo tempo, como foi ver o estado que está o prédio hoje em dia? Foi uma coisa dolorosa. Você passar 24 anos dentro de um ambiente em que você é feliz e aí um dia você entra lá e é tudo escombro, resultante de incêndio, mato crescendo entre os estúdios, foi uma imagem dolorosa, eu tenho elas todas. Foi uma imagem, uma constatação que me botou chocado, muito chocado. Aquilo tudo foi varrido por retroescavadeiras, tratores, fizeram uma fundação. Hoje é um prédio maravilhoso da congregação Tsukio Mahikari, uma Caramba. congregação japonesa, uns prédios lindos de planta baixa, todo forrado de porcelanato. Eles foram muito delicados comigo, me convidando para a inauguração do templo, porque viram o vídeo que eu fiz e foram muito gentis, me convidando, olha, você deve ter alguma ligação espiritual com o local, como aqui vai sair um templo, eu gostaria que você participasse da inauguração. E foi uma coisa emocionante, foi muito... Agradeço a eles sempre publicamente o gesto de carinho me chamando para a inauguração daquilo que ocupou o lugar onde era antes Herbert Richards. Onde você fez história também, né? Que, por sinal, entre muitos trabalhos icônicos que você já realizou dentro da dublagem, né? Eu acho que é impossível escolher o melhor, mas temos que. Tem aquele que é bastante comentado, eu imagino eu, que é o do super-herói, que é o Batman, né? Que é um super-herói que definiu várias gerações. Aquele Batman que o senhor fez foi o Batman que me apresentou ao personagem, né? Eu Sim. gostaria de saber um pouco, né? Antes de você fazer ele, se o senhor já tinha alguma relação com aquele personagem, já conhecia o trabalho dele, o trabalho não, o personagem em si, e como foi depois, né? Que o senhor começou a fazer ele. Como todo ser humano, eu ia falar criança, não, mas como todo ser humano brasileiro, eu era um fã de Batman. Batman, Cavaleiro Negro, Superman, Flash Gordon, aquilo tudo da nossa infância. E eu, claro, eu amava o Batman. E eu não tinha feito nenhum trabalho. Eu confesso a você que eu não sei situar. Eu fiz, por exemplo, o prefeito no primeiro filme do Batman, o Batman que ele fez com Jack Nicholson fazendo o Coringa. Eu não me lembro se eu já fazia o Batman nessa época. O Batman já tem 20 anos, 22. E nesse Batman do Michael Keaton e Isso. o Coringa, o Jack Nicholson, eu fiz o prefeito, um ator chamado Christopher Walken, e eu fiz o prefeito. Eu acho que eu fiz o prefeito, e depois é que veio o desenho. Foi, para mim, um momento de espanto, perceber que num desenho, numa animação, se poderia ter a trilha e a voz que aquele desenho me apresentou através do filho do Herbert. Eu estava passando para ir fazer um trabalho quando a porta se abriu, um colega saiu nervoso e o Bijúnior, com a cara assim meio espantada, ele entende, eu preciso que a voz fique o mais próximo do original. Vem aqui fazer um teste para mim. Eu falei, eu estou atrasado, eu tenho que entrar ali. Não é rápido, você vai ver, é muito rápido. Quando ele projetou na tela, eu me apaixonei. Eu não sabia que podia existir uma coisa tão bonita como essa animação dos anos 90.
Tinha uma certa distinção no timbre, né? Que era o Batman como Bruce Wayne, né? E o Batman como Batman mesmo, né? Sim. Como é que funcionou na época? Desde o começo, você já tinha mais ou menos uma ideia de como você ia fazer essa distinção entre essas duas personas do personagem? Ou foi algo que você foi trabalhando com o tempo? Sim, eu tinha que ficar atento o tempo todo para quando o Batman estivesse a caráter, fazer uma voz soturna, e eu me aproximava um pouquinho do microfone. E foi uma luta não, foi uma coisa que a gente demorou a se adaptar. A gente, eu digo, eu e o operador de áudio, que dizia assim: Márcio, se aproximou demais, está fazendo puff, está batendo no microfone, se afasta um pouquinho, mais, aí, fala, deixa eu ver, ok, mantém essa posição. E aquilo me obrigava a ficar numa posição estática para produzir a voz do Batman. E quando era o Bruce Wayne, era uma voz mais solta, mais descontraída. Então eu não aplicava muito esse grave. Mas eu tinha, até os colegas às vezes me chamavam: Márcio, você está fazendo o Batman com a voz de Bruce. Ah, peraí, deixa eu me concentrar aqui para não sair do tipo. Isso me obrigou a ficar numa vigilância constante para fazer o Bruce Wayne um pouquinho menos grave que o desenho. Era muito cansativo? Era, era. Porque não eram períodos curtos de dublagem, eu começava de manhã e até à tarde. Nossa, Chegava só um dublando momento que a Batman. voz não atendia. Eu queria fazer uma voz grave, pesada, e não conseguia. Porque eu tinha outros trabalhos, eu fazia comerciais, eu gravo vídeos, gravo documentários comerciais. À noite trabalhava na rádio, então eu tinha que correr para a rádio, depois de ter trabalhado o dia inteiro na Everest. Foi um período bem cansativo para mim. Bem cansativo, mas gratificante. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você pegou ainda a época que se dublava todo mundo junto ou já era tudo separado? Sim, todo o Batman foi com os colegas do lado, ombro a ombro. Pouco depois disso, começamos a nos afastar. Uhum. Hoje eu vejo algum trabalho e fico vendo o elenco e eu fico assim: quem é aquela voz? Eu estou falando num personagem, alguém responde, eu falo: quem é essa pessoa? Não tenho ideia, porque eu não vi essa pessoa dublando. Porque tem muita gente nova. Os meus companheiros daquela época eu reconheço, mas os novos não conheço ninguém. Porque eu chego no estúdio, entro, gravo, faço minha parte e vou embora. Não há mais aquele congraçamento. Todo mundo chegava antes da hora nos pátios da Everest, muito espaçosos, e a gente ficava ali conversando, batendo papo, todo mundo se entrosava. Hoje não existe mais isso. Você sente falta? Mas muita falta, muita. Nossa, meu Deus, que nostalgia, porque era uma coisa tão animada. Olha quem chegou, olha, vamos conversar, tem um assunto aqui e ali. É aquela coisa de um grupo, sempre as mesmas pessoas trabalhando ali em um ou outro eventual, e era um movimento constante de entrada e saída de dubladores naquela empresa. Era muito animado. Então nós saímos dali e íamos para a empresa do Vitor Berbara, lá onde eu gravei o Leslie Nielsen, né, o Corra que a Polícia Vem Aí. Então era muito animado. Hoje eu não tenho isso. Eu chego nos estúdios para poder trabalhar, nem todos, alguns estúdios, chego e vejo pessoas sentadas, olho para elas e bom dia. E eles olham para mim, às vezes podem reconhecer por causa de Instagram e tudo, mas tem aqueles que não sabem quem sou eu, olha assim, quem é esse cara chegando aí? Eu já ouvi isso na Bravo Studios. Eu fui fazer um trabalho que eu já fazia para um desenho que era da BBC chamado Sara e o Pato. Passou um tempo, me chamaram, olha, o desenho voltou, você precisa voltar. Quase um ano. Aí eu voltei para fazer mais uma série de desenhos, toquei o interfone, a secretária abriu. Quando eu cheguei na sala dela, falei: olha, tudo bem? Eu fui convocado para gravar, não sei qual é o estúdio, são vários, eu não sei qual é. Ela falou: quem é você? Aí eu disse: ninguém.
Eu virei as costas e fui embora. Ela levou Ué? um susto e disse: peraí, moça, eu estou perguntando para eu poder identificar. Porque eu queria dizer assim, filha, eu só queria que você tivesse um pouco mais de educação, que você me dissesse: espera aí, eu vou verificar quem é o senhor, não, quem é você, parece ofensa. E eu achei aquilo muito engraçado e virei as costas. Mas ela foi lá atrás de mim: não, não, peraí, sim, o senhor veio dublar Sara e o Pato, tá bem. Eu conto essa história e eu me divirto com a falta de noção da moça. Quem é você? É, faz parte. A gente lembra, eu tenho certeza que o senhor lembra disso aí com muito carinho, né, da interação com o público e tudo mais. Mas falando tecnicamente, o senhor acha que essa interação com todo mundo junto no estúdio de dublagem, isso fazia com que a obra ela tivesse mais qualidade ou da maneira como é feito hoje, com tudo separado, isso traz uma praticidade e uma qualidade maior para a obra em si? A qualidade emocional do trabalho conjunto é indiscutível. Nós todos ficávamos ali admirando o trabalho do colega. Às vezes, cenas difíceis, os estúdios tinham bancos para várias pessoas e nós sentávamos ali para ver o trabalho do colega chegar, ele conseguir fazer, para a gente continuar fazendo a nossa parte. Era uma coisa assim: Márcio, fulano, vocês estão fora dessa cena. Não, mas a gente não quer sair, quer ver a gravação e ver o colegas se esbaldando para fazer o trabalho. Quando chega ao fim, a gente levantava e dizia assim: como você é bom, meu caro, caramba, como ver você trabalhar. E essa emoção conecta todo mundo ali na bancada, porque nossos ombros ficaram literalmente colados um no outro. Então, a nossa emoção contaminava quem estava à direita e à esquerda. Hoje, sou eu, um microfone e uma tela de TV na minha frente. É uma dublagem tecnicamente perfeita, o som é muito melhor, é maravilhoso, não tem o que se falar da qualidade do sincronismo. Mas que me perdoem, mas a dublagem em conjunto era muito mais. A nossa emoção aparecia de uma maneira inequívoca. Dizem que rolava aquele medo, né? Tipo, uma pessoa começa a gravar, aí o último erra, aí o primeiro tinha que começar tudo de novo, né? Isso era constante, era constante. E o dublador novo não tinha culpa, né? Um dublador experiente, eu vou contar sempre a história do Milani, gravando um filme de guerra, e ele era um oficial superior, estava mortalmente ferido no chão, dizendo aquela fala toda entrecortada por causa do ferimento, da dor, da agonia da morte, e um militar de baixa patente segurando ele, ouvindo as instruções. E aí, lá no final, depois de uma fala enorme, ele tinha que dizer assim: major, major, cheio, cheio de compaixão pelo major, e ele disse: major, falando em inglês. E aí foi um negócio, rapaz. Hoje, se isso acontecer, nós fazemos uma coisa chamada kill. No momento em que o colega falou major, ali se corta. O colega que estava fazendo o trabalho maior só tem que fazer a parte dele a partir dali, mas o que gravou antes fica assegurado, fica salvado, sabe? E esse meu colega nervoso, com medo de errar, e ele falando para nós depois: meu Deus, eu estava me borrando de medo e acabei errando mesmo. Ele tinha que falar isso, só isso. Major, major, e o major morre. E ele: major. Tipo, é o nervosismo da hora. Às vezes a É, pessoa se vê no meio de tantas pessoas experientes, ela fica, putz, eu não posso errar, não posso errar, e vai e erra. é. Recentemente que eu digo alguns anos atrás, o senhor foi convocado de novo para dublar o Batman em um fã-filme, uma fã-produção, né? E eu queria saber um pouco como foi retornar a esse personagem depois de tantos anos. Se teve alguma dificuldade em relembrar ou se aquilo foi muito natural. Não, não foi dificuldade, porque eu nunca tinha feito um live action do Batman. Só desenho. Só esse, o Batman Animated. Não, peraí, fiz um outro que não era Animated. É um longa-metragem que foi gravado, sim, pelo Adam West.
que era o Batman, aquele que tinha os grafismos na tela, a Isso. onomatopeia, pão, pá, choque, prau, bom. E ele fez um longa-metragem e ele fazia a voz do Batman. Esse foi o último trabalho que eu fiz. Agora, é isso de... perdão, me perdi aqui. Eu fui falar do Adam West, eu queria falar dele e acabei me perdendo. Você quer saber o que exatamente? Me perdoe, me perdi. Não, é que recentemente teve um fã Sim, trabalho do Batman, né? sim, o Fandub. Não, eu fiquei impressionado de saber que isso existe. Um fandub, pessoas se reuniram, trabalharam sem finalidade comercial, não estavam remuneradas, e profissionais de todas as áreas se uniram para fazer essa ideia maravilhosa, um filmezinho que dura acho que 20 minutos ou 25 minutos, e eu amei a ideia, não acreditei quando eu fui convidado. Então, quando eu cheguei ao estúdio para dublar e vi, falei, meu Deus, vocês arranjaram um Batman igual, é o Batman que nós conhecemos aí dos filmes da franquia, e foi maravilhoso. Eu fiquei bem impressionado com essa atitude, esse gesto dos fãs de Batman. Aí alguém disse assim, olha, estão planejando dois. Eu falei, eu faço o 2, o 3, o 4, o 5, sempre que tiver, pode me chamar, que eu vou fazer com muito carinho. Deve ter sido um retorno nostálgico, até para você, né? Quando Foi, estava dublando, né? foi, Tipo, relembrando. causou um espanto muito grande, um entusiasmo muito grande dos fãs do Batman. Foi bom demais. Antes disso, o senhor também tinha dublado o Batman no game Injustice 2, né? É, Que foi com Justice, o Wendell Bezerra. sim, E esse trabalho eu tive que ir lá, na produtora do Wendel, gravar lá, sob a direção dele. Eu imagino que deve ter sido uma coisa um pouco diferente, né? Porque é um game, tem um processo diferente. Muito, porque eu não tinha nada na tela para mim. Eu ouvia o original e fazia igual. Eu não sabia o que estava acontecendo, nunca soube o que estava acontecendo ali na tela. Então, em alguns momentos, o Wendel conhece o trabalho, conhecia, ele disse, não, Márcio, aqui é um pouquinho assim, embora esteja diferente no original, mas você pode fazer assim que vai ilustrar melhor a cena. E eu fazia. Foi bem estranho para mim. Não vou dizer que eu gravei com aquele entusiasmo, dizendo, puxa, vou ver, porque eu fui lá esperando ver imagens e não tinha. Uhum. Então eu me ative a fazer a voz, a fazer a interpretação, como foi, mas foi diferente. Foi bom ter feito, mas foi diferente. E ficou muito bom, tá? Eu gostei bastante quando eu vi. Obrigado. Tantos anos de experiências na dublagem, né? O que você definiria como o principal desafio que o dublador ele enfrenta durante a sua profissão? Toda profissão tem seus desafios. Qual que seria o desafio da dublagem? É a leitura fluente e uma emoção certa. Tem muita leitura mecânica, parece que a pessoa não estava ali, não dá a impressão de que a pessoa está ali e diz, ah, tá bom, então eu vou gravar. Eu vejo muito isso. E me perdoem os que se sentirem ofendidos, não vai nenhuma ofensa nem crítica, mas é o meu ouvido. Com Uhum. mais de 40 anos nessa atividade, me perdoem, eu tenho uma certa vivência e uma certa intuição quando se trata de interpretação, de sincronismo, de dinamismo. É por isso, Alfredo, que eu vou dizer sempre um trabalho antigo, que já parece que já passa dos 45, ou já deve estar com 50 anos. É uma aula de dublagem para quem sonha com esse segmento profissional. Assistam Chaves. É dos Sim. trabalhos de dublagem mais perfeitos que eu já vi na minha vida. Todos os dubladores daquele desenho, daquela sitcom, são absolutamente perfeitos. E é uma dublagem antiga. Portanto, os novos, não dizem, um trabalho antigo, não. Adoraria que vocês tivessem mesmo um pouco mais de percepção, abrir os ouvidos e os olhos para poder prestar atenção no trabalho de um grupo de veteranos que dá um verdadeiro show de interpretação. Chaves é o meu modelo.
ela devia ser, esse nome, esse trabalho devia ser imortalizado e dado de presente para cada estúdio mostrar para os seus dubladores novos. Olha, estão entrando 5 dubladores novos nesse mês. Sentem ali, aprendam o que é dinamismo, interpretação, dinâmica, pontuação para baixo, respiração correta. Vai ser sempre o meu. Eu falo com muito entusiasmo desse trabalho. Eu também gosto bastante. Eu já trouxe aqui o Nelson Machado, que é a voz do Kiko. Ele é tudo de bom. E assim, tipo, o Chaves, recentemente, ele recebeu aí uma dublagem nova de episódios que nunca foram dublados naquela época, né? Passaram no Multishow. E o Multishow manteve a dublagem clássica, só que os episódios novos foram dublados e por conta de alguns profissionais que já morreram, né? Eles tiveram que substituir. E a dublagem nova, ela não é ruim, mas ela não chega nem perto da dublagem clássica. Pelo menos minha opinião. Isso vai acontecer sempre, Alfredo. É como aconteceu com o Kojak, aconteceu com o Bart Simpson. O público recebe aquele trabalho, segue, se apaixona e fica cultuando o trabalho. Quando troca a voz, para eles é uma agressão. Dificilmente um trabalho substitui-se uma voz e o público diz, que ótimo, parabéns. Não. Olha, tem um trabalho que eu tive que substituir e eu sei que provocou um certo movimento na época, mas eu fui aprovado pelos trackers, mas teve muitos seguidores que disseram, não, a voz tinha que ser a do Garcia Neto, que fazia a voz do Sr. Spock. Então, eu não acho que fui a unanimidade, porque isso vai acontecer sempre. Troca a voz, o público tem uma facção, uma parte do público fiel, conservadora, que diz, não queremos que troque as vozes. Tanto que eu vejo sempre muito protesto, vão redublar isso, é um absurdo e tal, e as pessoas protestando nas redes sociais. Fã, ele consegue às vezes dar umas dicas legais, mas tem hora que ele também enche o saco, né? Porque ele também não sabe o que acontece por trás. Às vezes aquele dublador não tá disponível, às vezes aquele dublador. Eu já vi casos de gente pedindo dublador que o dublador não tá mais nem vivo, né? Então acontece que às vezes o fã ele pode ajudar, mas ele também pode atrapalhar muito. Não tenha dúvida. O Alfredo, eu acabei não finalizando o meu raciocínio sobre o que é mais o desafio para o dublador. É a boa leitura em voz alta. É uma dificuldade geral, porque cada vez mais nós somos pessoas próximas dos aparelhos de telefone, tablet, computador. É um trabalho solitário, calado. Então, cada vez mais, a dublagem em voz alta está perdendo espaço para a tecnologia. Portanto, o dublador, você que está me ouvindo agora, que sonha com essa profissão, pode ter certeza, se você desenvolver uma boa leitura em voz alta, você já tem um bom caminho percorrido na tentativa de entrar para o mercado de dublagem. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero, de novo, agradecer a sua presença, o seu tempo que você disponibilizou para estar aqui batendo esse papo comigo. Sou um grande fã do seu trabalho, isso aí já te disse 1 milhão de vezes, mas é um grande prazer sempre poder conversar com você e uma honra recebê-lo aqui no podcast. Vou deixar aqui o microfone livre agora para você fazer sua divulgação, onde as pessoas podem encontrar o senhor nas redes sociais, onde as pessoas podem acessar seu trabalho. Sei que tem coisas novas vindo aí, que você já está preparando. Fica à vontade. Tá bem, sim. Me sigam lá no Instagram, marcior.seixas. Não, Márcio R. @Seixas. É o meu Instagram. Tá bem? Compareçam lá. Participem dos desafios da segunda-feira. Uma coisa que eu comecei a fazer de brincadeira. O povo está fazendo e se divertindo. Hoje eu fiz um desafio bem pesado. Porque tem muita gente... Eu deixo lá 20 segundos para a pessoa fazer o texto inteiro sem errar num fôlego só. Aí hoje eu fiz um texto
que vai ser difícil fazer num fôlego só. E eu falo assim, não pode inspirar no meio da frase. Mas tem aqueles que fazem o desafio e dizem assim, terminei faltando ainda 5 segundos. Uhul! Será mesmo? Vamos endurecer esse jogo, que tá fácil demais. Então me sigam lá, Márcio R. @Seixas. Não é arroba, mano. Meu Deus. Eu vou deixar no link da descrição do Spidercast aqui também, as redes sociais do senhor. Mas só para confirmar aqui, é tudo junto. Márcio Seixas Oficial. Sim. Tá bem, ótimo. Muito obrigado. Me sigam lá, porque tem sempre alguma coisa interessante lá que eu falo sobre dublagem, sobre o dia a dia, tá bem? Mas participem dos desafios, porque tá muito gostoso fazer aquilo. Obrigado, tá bem, Alfredo? Sucesso para você e toda saúde do mundo para você e seus seguidores. Eu que agradeço aqui. E também, galera, vocês que nos escutaram até aqui, sigam a gente no Spotify. Se inscrevam no canal do YouTube também, que estamos lá. Ativem as notificações, deixem o seu like. E também nos sigam nas redes sociais, porque é lá que eu posto sempre que vai sair episódio novo, agenda da semana. E também é onde vocês podem conversar comigo, sugerir convidados, enfim. Sintam-se à vontade. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.